Vamos lá. Já houve, né? Já aconteceu. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal atendeu agora à noite um pedido da AGU, Advocacia Geral da União, e concedeu mais tempo para que Congresso e governo cheguem a um acordo sobre desoneração da folha de pagamento. De Brasília ao vivo, Pedro Teixeira, nosso repórter, com as mais recentes informações. Pedro, boa noite. Oi, William. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O prazo que vencia agora no dia 19 de julho, portanto na próxima quinta-feira, foi prorrogado até o dia 11 de setembro para que o Congresso e o governo cheguem em um consenso com relação à compensação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores. A avaliação do ministro Edson Fachin é a seguinte, abre aspas, a construção dialogada da solução não permite o assodamento e requerem um tempo necessário para o diálogo. Fecha aspas. O ministro, portanto, prorrogou esta decisão. O que está sendo discutido lá no Congresso Nacional, viu, William, poderia ser votado já nesta terça-feira no Senado Federal. Um texto que prevê um aumento de até 1% da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, que nas contas do governo arrecadaria até o fim de 2025 34 bilhões de reais e seria suficiente para compensar a desoneração da folha de pagamento. Por sua vez, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que as medidas compensatórias já apresentadas pelo Congresso seriam suficientes. E aí estão no texto apresentado uma espécie de repatriação, regularização e atualização de valores de ativos, estímulo a pagamento de multas aplicadas pelas agências reguladoras nos moldes de um refis, destinação à União tanto dos recursos quanto de depósitos judiciais esquecidos no sistema financeiro e um pente fino nos programas sociais. O governo diz que essas medidas não seriam suficientes e aí o Congresso acaba empurrando um pouco mais a decisão sobre uma compensação da desoneração da folha de pagamentos. Ouvi recentemente, por exemplo, William, de integrantes do Ministério da Fazenda que empurrar mais ainda esse assunto já indica que a compensação para custear a desoneração para 2024 já não seria suficiente. Fato é que o tema agora só será discutido depois do recesso no Congresso Nacional. E, além de passar no Senado Federal, também precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados até o prazo estipulado pelo ministro Edson Fachin, que é dia 11 de setembro. Volto com você, William. Obrigado para você. Boa noite para você aí em Brasília, Pedro. Thomas, a gente vê os três poderes envolvidos nesse imbróglio. Por que a política não é capaz de resolver uma questão? Ela não é mais uma questão técnica. Sequer se discute o mérito dessa política pública. William, eu acho que a gente tem uma questão aqui, que são duas questões diferentes. Eu acho que é importante o nosso espectador entender. Uma é a questão da desoneração das empresas, que é, como você bem explicou, esse é um processo que vem há mais de 10 anos. Cada governo vai prorrogando, essa medida foi prorrogada pelo governo Temer, depois prorrogada pelo governo Bolsonaro. E a outra é a questão da Previdência dos municípios, que essa foi simplesmente uma invenção que os senadores fizeram no ano passado. O que hoje, o que a gente, de fato, que tem de acontecer, o grande problema é colocar os municípios nessa história. A questão das empresas, ela razoavelmente o governo consegue, vamos dizer, dentro dos acordos que já foram feitos entre o Ministério da Fazenda e as entidades empresariais, está mais ou menos balanceado como que isso vai se dá daqui no ano que vem até 2028, quando essa isenção iria se encerrar. Porém, a questão dos municípios é que simplesmente foi algo totalmente fora de propósito que os senadores criaram no ano passado, claramente com vistas eleitorais, e é esse o grande problema que está se dando hoje, que no fundo o governo, quer dizer, a população brasileira não tem como você criar uma isenção específica para os municípios com menos de 150 mil habitantes, se você não tem uma origem. Da onde que vem esse dinheiro? Porque esse dinheiro é pago por mim, por você, por todos os nossos espectadores, ou seja, esse dinheiro não existe, ele não cai do céu. E é disso que a gente está discutindo hoje. Então, o que eu acho que provavelmente vai acontecer eles vão chegar a um acordo em que mantém a isenção de empresas, porque meio que está dada, já está na expectativa das próprias contabilidades que as empresas fazem nos seus recursos humanos, mas retira
a isenção que o Senado deu para os municípios. Por que é tão difícil chegar a um entendimento político, Caio? Bom, basicamente porque o caminho que a equipe econômica oferece, que é de taxar de alguma maneira o setor produtivo ou o setor financeiro, tem uma resistência do legislativo. O legislativo não quer ir por esse caminho da equipe econômica, taxar setor produtivo ou setor econômico, que aí se dá a divergência. Junte-se a isso um Congresso mais forte, né, e um executivo mais frágil, que é o fenômeno dessa nova era da política brasileira. Com força dos prefeitos lá dentro? Sim, uma eleição municipal. Eu não sou tão otimista quanto o Thomas, sei que o Thomas também é super bem informado, mas eu vejo muita dificuldade há 2 meses das eleições municipais, o Senado de alguma maneira topar. E tem uma outra dificuldade, topar tirar esses recursos dos municípios. E tem uma terceira, quarta questão, William, que é a divergência do número. É inacreditável que o governo e a equipe econômica digam que o custo da exoneração é de 27 bilhões e o legislativo brasileiro diz que é 17 bilhões. E não tem um acerto sobre isso. E não se resolvem. E isso é importante nesse debate todo, porque as medidas que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, apresentam, tapam um buraco de 17 bi. Mas para o governo faltam 10 bi para esse buraco ser tapado. Então tudo é um rolo, é uma bagunça, né? Como você escreveu no seu editorial. Eu fiquei procurando uma palavra melhor, mas achei que bagunça. Até nós também, o Thomas também é analista político, conheceu lá de dentro isso, época que você fez parte do governo, Thomas, lá atrás. O quanto, na minha visão, a falta de capacidade de coordenação política chega a isso. Mas isso aí vamos ver com vocês. Falou em número, falou Thaís, né? Entre outras coisas. Não, mas eu não sei Thaís. por quê. Não sei por que vocês estão olhando para mim. Porque se eles não sabem, nós estamos em busca que você seja capaz de pôr ordem nessa bagunça, Thaís. Que é a seguinte, afinal de contas, onde é que está esse número? Não é um número qualquer. Um diz, eu preciso de 27 bi. O outro diz, não é 27 que você precisa coisa nenhuma, não vem com essa para cima de mim. Você precisa só de 17. E aí? Olha, semana passada o ministro da Fazenda disse que o orçamento brasileiro era uma caixa preta, né? Foi essa a expressão que ele usou, que era uma expressão usada para se referir a Banco Central e tal. Diz que o orçamento público era uma caixa preta. Não é bem assim, porque no final das contas, o orçamento público, a forma como o governo brasileiro ou o Brasil trata as suas contas públicas é considerado uma das mais eficientes e transparentes do mundo. Entre países emergentes, talvez o Brasil seja topo de linha nesse cuidado. Tanto assim que a gente consegue olhar as rubricas e tudo. Você está falando da confiabilidade das estatísticas oficiais. Exatamente. Agora, esse é o ex post, né? É o depois que a coisa já aconteceu. Eu acho que a caixa preta do orçamento hoje é a caixa que o ministro Haddad tem que iluminar para conseguir resolver o arcabouço fiscal dele. Porque a Receita Federal disse ao ministro primeiro que custava 26, agora o ministro está dizendo que custa 17, 18, nem eles estão conseguindo confiar no próprio número. Aí aqui tem algumas variáveis, William, só para jogar aqui, que é o seguinte, a velocidade da economia, o mercado de trabalho, se tem mais gente trabalhando, se a arrecadação aumentou além do que o governo esperava, portanto, aí não é uma questão de quanto custa a desoneração, mas qual é o tamanho do buraco. Talvez o governo precise discutir o seguinte, em vez de cobrir quanto custa o buraco, eu vou cobrir o tamanho, quanto custa a desoneração, eu vou cobrir o tamanho do buraco. Tá, mas qual é o tamanho do buraco? Também não sabem. Então, acho que é uma questão de decidir como resolver e ter o diagnóstico correto. Isso está faltando. Mas deixa eu voltar para o lado político, ele é muito abrangente. Se a gente traça essa linha do tempo, ela nos diz muita coisa. Como é que se chegou à situação atual? O Congresso prorroga, o governo, por medida provisória, derrota essa prorrogação, o Congresso derrota a medida provisória do governo, que tem o anteparo jurídico do Supremo. De fato, você já mencionou isso na sua primeira intervenção. Não cabe ao Congresso criar despesas sem dizer de onde vêm as receitas. É exatamente o argumento do Supremo dado ao governo. Ué, com uma arma dessas, por que o governo vai em frente?
Porque nós estamos, como você bem falou, William, nós estamos num governo que ele é fraco dentro do Congresso, ele não tem maioria no Congresso. E claramente a gente está assistindo nas últimas semanas uma tentativa do governo de se reaproximar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e, portanto, não fazer o enfrentamento tanto dessa questão, que é a questão da desoneração, mas uma outra questão que eu acho até muito mais assustadora, que é a questão da renegociação da dívida dos estados, que é um buraco gigante, é muito maior do que esse que a gente está falando aqui, e a gente pode passar horas discutindo esse outro problema. Mas, como é um governo fraco, embora ele tenha uma decisão do Supremo clara, límpida, de que deveria anular a decisão do Congresso, ele vai para a negociação porque ele sabe, ele pode ganhar ele ganha uma batalha, mas perde a guerra, que é todo o resto dos próximos 2 anos e meio do mandato do presidente Lula. Como é que se vai dar essa relação, então? Bom, e seria legal a gente pegar também esse ponto que o Thomas está levantando. Sim, a renegociação é importantíssima, né? Que hoje, agora, praticamente juntas aí as 2 decisões do Supremo Tribunal Federal, do presidente em exercício, né, interino, o ministro Edson Fachin, tanto concedendo a prorrogação da desoneração. Essa era esperada, né? Isso, e quanto estendendo o prazo da renegociação da dívida, principalmente de Minas Gerais, que o projeto do Pacheco é praticamente feito sob medida para Minas Gerais, mas embute aí um conflito federativo interessantíssimo do ponto de vista político. William, no curtíssimo prazo, bom, o Congresso entra em recesso agora, então desoneração, pelo menos nessa semana, no começo da semana que vem, eu apostaria até que vai esfriar um pouco esse debate, né? Porque o Congresso entra em recesso sem votar LDO, mas voltando, esses 2 caminhos que eu tinha colocado antes, da equipe econômica, observando o tamanho do buraco da desoneração e querendo resolver a qualquer maneira. E a qualquer maneira nele é o que foi apresentado como balão de saio, que é aumentar a contribuição social sobre lucro das instituições, sobre o lucro líquido, isso, dos bancos, que já pegou mal também, que ali a própria Febraban fez um estudo, né, os colegas do Estadão divulgaram hoje, também contestando ali essas questões. Então são 2 pontos de vista distintos. Eu sempre aposto que quem tem mais força ganha. Quem tem mais força é o Congresso Nacional, hoje, né, goste-se ou não. Que apresentou um rol de 7 medidas, né? Que tem repatriação, tem refis das agências, que são medidas que não necessariamente elas criam taxas, eles buscam receitas por outras fontes. Eu apostaria... Não buscam taxa, exato. Né, eu apostaria numa solução a partir do ponto de vista do Congresso, que é o mais forte ganha. Na vida é assim, né, William? Agora... Desculpa, Thaís, você ia falar. Não, eu ia pegar esse ponto aí das medidas, que as medidas são assim, medidas de uma tentativa de aproximação de um valor possível. Você está falando das medidas propostas pelo presidente Pacheco. Exatamente. Então, primeiro eles contestam o valor do tamanho do buraco, né, de qual é a necessidade de compensação. E eles apresentam um rol de medidas que o governo também tem que contestar, porque dizer, olha, qual é o fundamento do cálculo que você fez para achar que somando essas medidas você vai chegar a esse número? Porque é uma ideia, olha, eu vou fazer refis com as agências as agências reguladoras. A empresa precisa querer, a agência reguladora precisa chegar a um cálculo, quer dizer, não é nenhuma medida imediata, nada vai fazer chegar o dinheiro nos cofres num tempo rápido. E eu faço a ressalva aqui, porque o ministro da Fazenda também fica entre mundos, né? Entre um Congresso Nacional empoderado, entre a pressão por mais gastos, a questão da dívida dos estados, a gente já tratou aqui, né? É um absurdo o projeto que foi apresentado. Assim, é um perdão de dívida, negócio de pai para filho, uma coisa de louco. Então, a pressão para todo lado. Agora, tem um terceiro personagem aí, William, que a gente já falou do Congresso, já falou da Fazenda, que é o empresário brasileiro. Aqueles que são beneficiados e aqueles que não são beneficiados. Porque aquele que é beneficiado, ele vai ficar sem pagar. Mas os que não são, se precisarem participar dessa compensação, vão pagar por aqueles que vão receber o benefício. Que seria o caso do aumento da CSLL. Exatamente. Então, que o ministro Padilha
aumentou, não é mais só para o sistema financeiro, seria para todas as empresas que pagam, né, Exato. Thomas? Então, fica assim, o empresário brasileiro fala assim, agora eu pago, agora eu não pago. Agora esse mês eu pago. Não, peraí, agora eu não pago mais. Aí liga para o advogado e fala assim, amigão, o que eu faço? Porque não dá para saber. Então, depois a gente acha que é difícil explicar a insegurança jurídica no Brasil, deixou de ser. Thomas, a Thaís está nos jogando numa esfera um pouco mais abrangente para tentar entender esses fatos todos. Eu queria submeter à sua avaliação como analista político 3 deles. Quando a gente olha as disputas em torno da regulamentação da reforma tributária, a gente percebe esse mesmo jogo, quem tem direitos adquiridos não renuncia a eles de forma alguma, e a gente não sente uma instância política capaz de dizer, gente, o que interessa é o conjunto. Alguns aqui vão perder, mas o conjunto vai ganhar. Quando a gente vê a questão da desoneração, é o que a Thaís acabou de mencionar. Ela diz, alguns saem bem, mas em compensação o resto paga por aqueles que saem bem. Quando a gente olha a renegociação da dívida dos estados, novamente a gente vê, como na descrição do Caio, alguns setores se dão melhores do que os outros. Alguns estados, né? Obrigado, Thaís. Alguns estados, obrigado. O que está acontecendo, Thomas? De novo, a gente tem uma situação que ela é complexa. Como você falou bem no início, William, o fato é a gente tem um Supremo Tribunal Federal que ele assumiu uma postura até de legislar em relação a alguns temas por pura provocação e não simplesmente a questões constitucionais. Você tem um Congresso que está assumindo uma responsabilidade sobre a destinação do orçamento, sem ter, ao mesmo tempo, a responsabilidade sobre como aumentar esse orçamento, como arrecadar mais. E você tem um governo que ele é institucionalmente mais frágil, mas também numa circunstância política muito difícil e muito dura, que é um país polarizado. Então, tudo isso fica... no fundo, a gente tem uma política de pântano, sabe? As coisas vão um pouquinho, voltam, vão um pouquinho, voltam. Fica tudo andando de um jeito muito complexo. Você deu um exemplo maravilhoso, que é o exemplo da reforma tributária. Por que a reforma tributária, que passou 30 anos aí sendo discutida, tendo vários tipos de projetos, vários relatores, enfim, conseguiu ser aprovada de uma forma tão rápida, em 2 sessões a Câmara decidiu votar e votou todo o principal do seu trecho de regulação da reforma tributária, porque havia uma liderança política ali, o presidente Arthur Lira, que tinha se imbuído de que ele ia resolver isso na sua gestão, e, portanto, resolveu. Eu não vou nem entrar aqui no mérito dos problemas da reforma, mas o fato houve uma postura política de ter que resolver, vamos resolver. Ponto. Só que nessas questões tributárias, vamos dizer assim, de sobre-orçamento do governo, não tem essa liderança. Não há esse conjunto, não há essa direção única de você falar, ok, nós temos que resolver, por exemplo, a dívida dos estados, porque a dívida dos estados já foi resolvida. O governo Fernando Henrique resolveu essa dívida dos estados, o governo Lula renegociou essa dívida dos estados, teve essa renegociação de novo no governo Temer, ou seja, a cada X anos os estados recebem um perdão, um corte de juros, um desconto, e 5 anos depois estão de novo numa situação em que eles precisam renegociar sua dívida. Ou seja, falta, no fundo, um compromisso político, não apenas aí, não é simplesmente do presidente, mas um compromisso político da elite política para conseguir falar, isso a gente tem que resolver. Porque não dá para você ter uma vida política de pântano como a gente está tendo. Desculpa, Thomas, mas você sendo jornalista, você sabe que a gente acaba fazendo com o que as pessoas falam, né? A gente busca e pinça uma bela manchete, a sua é forte. Não há uma elite política compromissada com a resolução abrangente de grandes problemas. Se eu estiver equivocado, você me corrige. Não, é isso mesmo. William, eu penso que tem um problema central que, como o Brasil elegeu em 2022 e em 2018, em 2022 especificamente, um executivo à esquerda e um Congresso à direita, as visões para soluções de problemas, e principalmente problemas fiscais, porque a esquerda e a direita divergem sobre questões fiscais, sobre o tamanho de Estado, sobre onde deve resolver esses buracos, por exemplo, que a Thaís coloca.
Então, isso é um problema central, né? Se a solução do governo Lula 3 para grande parte do problema fiscal é aumentar a arrecadação, para o Congresso, inúmeras decisões deles para atender diversos interesses paroquiais, políticos, grandes, médios e pequenos, também é por aí, mas muitas das soluções, sendo um Congresso mais liberal, não é, eles contestam isso. Então tem esse ponto que dificulta o processo todo de uma solução política. Então não iria nem assim, eles não têm compromisso, eles pensam diferente, como dois poderes. E um segundo ponto, como hoje o Congresso manda no país, o poder legislativo é muito forte, e a natureza do Congresso é ser um poder plural, multifacetado. São 594 pessoas eleitos, 81 senadores, 513 deputados, né, de diferentes correntes políticas, de diferentes lugares do Brasil, empoderados, frente a um executivo que, malemar, tem maior unidade de ação. Então, quando entra um debate num poder como esse, para um poder como esse se manifestar para fora e para dentro, fica uma solução muito mais difícil, porque ali dentro ele é muito mais plural do que um poder executivo. Ok, você está descrevendo uma fragmentação política que, em parte, nos ajuda a entender a situação em que a gente está. Que a gente discute, parece que não sai do mesmo lugar. Mas Sim. Aí eu queria colocar mais um fator, porque você já mencionou ele várias vezes. Quando você se referiu a a esse perfil político-ideológico do Congresso, perfil de direita ou centro-direita, como se quiser caracterizar, com uma sensibilidade muito forte a setores da economia. E as lideranças dos setores da economia, Thaís? Elas têm ficado cada vez mais inseguras e desconfiadas e distantes, o que nenhum governo desejaria, né? Ou deveria desejar, ainda mais no ponto em que o Brasil está. Hoje saiu revisão da previsão de crescimento do Fundo Monetário Internacional para o Brasil para o ano que vem, 2,5% de crescimento, muito acima do que os economistas brasileiros estão pensando. A economia brasileira ganhou uma dinâmica aí por vários motivos que a gente explicou, quer dizer, a inflação tem um desafio, mas ela está, de alguma forma, controlada e tudo mais, ou seja, a engrenagem econômica brasileira está sabendo conviver com distorções, que é a história do país, ela ganhou uma dinâmica, ou seja, era um motivo para o governo estar cada vez mais próximo, cada vez mais transparente, ganhando a confiança do setor empresarial, e não o contrário, né? Então, a minha percepção hoje é do distanciamento, a minha percepção hoje mesmo que o governo queira falar, eu não quero falar. Não, eu vou falar o quê? Né? Quer dizer, vai, mas entra por um ouvido, ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas, Thaís, se eles encontram um Congresso também super aberto e que topam tudo que eles topam lá dentro e que enfiam tudo que eles querem enfiar dentro de reforma tributária e desoneração e tudo mais... Não, porque imagino que a parcela de responsabilidade do Congresso Nacional nessa equação toda, ela é alta. Porque o Congresso é muito mais receptível a esses anseios setoriais, do setor produtivo, financeiro, aos lobbies. Mais um motivo para o governo ir buscar a sua cota de amizade, a aproximação. Colocar o nosso convidado com a palavra final, Thomas. Eu acho que a Thaís colocou uma coisa importante, que é o fato que a gente está aqui discutindo, né? A gente está fazendo uma aula de institucionalidade, né? Quer dizer, a questão como que o Supremo, como que o Congresso, como que Brasília pensa, mas também pensar um pouco como que o Brasil pensa. Ou seja, o fato isso é uma questão real, tem aí uma distância entre que o governo está planejando, como o governo age, como o governo toma as suas decisões, e principalmente como ele comunica as suas decisões, da forma como de uma comunicação de como a relação dele com o setor produtivo. Eu acho que isso é uma coisa, assim, a Thaís colocou um ponto que é importante, embora pareça não é um fato em si, mas é a forma como o governo se relaciona, não é só a Faria Lima, mas com o setor empresarial da economia real mesmo. Cria um distanciamento e cria um ruído na relação que torna, sim, sempre qualquer coisa que o governo faça como uma coisa ruim. Essa semana a gente está aí vendo essa história dos
dos posts de WhatsApp e de redes sociais do ministro Haddad sendo taxado, né? Ou seja, tudo que o Haddad faz é taxa. Lógico que é uma piada de quinta série, mas ela está pegando por quê? Ela está pegando porque tem um fundo de verdade, né? Ou seja, muita gente olha para este governo e olha especialmente para o ministro da Fazenda, como se tudo que ele fizesse fosse, no fundo, taxar, fosse, no mundo, aumentar a contribuição das pessoas. Então, isso é uma questão que o governo tem que resolver, e até o ministro da Fazenda especificamente tem que resolver isso. Thomas, você lembrou bem, o humor talvez seja a mais mortífera de todas as armas no discurso político.